Fala pessoal, a gente continua aqui em Ouro Preto. Eu vou apresentar para vocês nesse vídeo as principais características daquilo que nós chamamos de Inconfidência Mineira. Eu estou aqui na Praça Tiradentes. Aqui atrás de mim está o Museu da Inconfidência. Como vocês podem ver, ele está fechado para reformas. Isso é um bom sinal, demonstrando que nós temos aqui, nesse momento e nesse museu, compromisso com a preservação do patrimônio histórico nacional. Ali você tem o ponto central da cidade. Você está vendo aí um monumento de referência, de celebração, de certa forma, à pessoa de Tiradentes. E essa é a Praça Tiradentes. E aí eu vou falar um pouco sobre o que é que esse monumento significa e já falar um pouquinho sobre as características gerais da Inconfidência Mineira. Olha só, aquele monumento que a gente viu, nele está escrito que a cabeça de Tiradentes foi exposta naquele local. Mas por que Tiradentes ele se tornou esse personagem tão importante e tão central na história da Inconfidência Mineira? Primeiro é importante a gente perceber que a Inconfidência Mineira ela aconteceu porque a coroa portuguesa ela tinha altos impostos para a exploração de ouro no local. Tanto é que nós temos aqui uma casa de contratação que fiscalizava o ouro, né? A quantidade de ouro que era extraído e todo o processo de escoamento na Estrada Real até chegar aos navios portugueses. Então, na verdade, Minas Gerais teve um movimento separatista chamado de Inconfidência Mineira ou de Conjuração Baiana, mas que ela não tinha a intenção, preste atenção que isso é importante, de promover a independência de toda a colônia. O movimento acontece em 1792. Claro, influencia o movimento de independência da colônia, mas não é um movimento de independência, é um movimento separatista que queria apenas retirar a cidade, não é? No caso de Vila Rica, da dominação portuguesa. Então, é um movimento feito pela elite que não tinha a intenção, por exemplo, de acabar com a escravidão ou de fazer com que toda a colônia se tornasse independente. Apenas aqui, em Vila Rica, o movimento é desenvolvido. E é um movimento, né, desenvolvido pela elite. Inclusive, se você observar aqui, essa área aqui, no momento que acontece em Inconfidência Mineira, não é uma área em que viviam todas as pessoas. Você vê casas nobres, pessoas nobres viviam aqui, pessoas da elite viviam aqui. Né? Tiradentes viveu aqui, é possível você ver a casa em que ele viveu. Então, é importante a gente ter primeiro essa noção inicial, que era um movimento organizado pela elite, que queria ter um maior domínio e uma maior autonomia na exploração do ouro. Mas eu estava falando daquele monumento que, inclusive, alguns historiadores específicos da área, eles desconfiam se exatamente ali foi exposta a cabeça de Tiradentes, né? Como eu disse, há escrito que a cabeça dele foi exposta ali, mas a gente não tem certeza exatamente do ponto em que foi exposto, né? O fato é que Tiradentes ele virou uma espécie de ícone nacional, né, de herói nacional, só a partir do início do século XIX. E aí, por que isso aconteceu? Porque, na verdade, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi usado como um bode expiatório. Os principais líderes da Inconfidência Mineira, quando foram delatados por um dos membros, né, ele delatou o grupo. E aí, alguns foram punidos com multas, outros foram degradados para Portugal, mas Tiradentes ele foi esquartejado, usado como um bode expiatório. Os pedaços de seu corpo eles foram expostos ao longo da Estrada Real e a cabeça foi apresentada aqui, como na verdade um símbolo de força da coroa. Então, primeiro Tiradentes foi visto como um criminoso, como alguém que infringia a lei da coroa, mas depois esse símbolo nacional ele se desenvolveu fortemente. Tanto é que você vê imagens de Tiradentes parecido com Jesus Cristo, né? Ele tem aí uma barba grande, um cabelo grande, para enfatizar essa questão do herói
nacional. Então é isso, pessoal. De forma geral, a Inconfidência Mineira tem essas características. Essa é a praça central. Aqui você vê, mais uma vez, ali um monumento em sua homenagem. Aqui o Museu da Inconfidência, como eu já apresentei para vocês, né? Mas é um museu que está em reformas. Tá bom? Em reforma. Então é isso, essa é a história. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender um pouco da Inconfidência Mineira e mostrar para vocês um pouco aqui desse cenário maravilhoso da cidade de Ouro Preto. Valeu, pessoal, e até a próxima.